Tua palavra é luz no meu caminho, luz. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia, neste sábado. A Igreja celebra, nos convida a rezar neste dia a memória de São Simão e São Judas Tadeu. No Brasil, é bem mais divulgado a devoção a São Judas Tadeu. E eis que cada um de nós somos convidados a nos unirmos ao Colégio Apostólico, que nos ensina e nos transmite o verdadeiro recado de Deus. Comecemos o nosso dia nessa experiência de quem vive em comunhão com os céus. Jesus que habita dentro de nós e que para que possamos acessá-lo, é preciso que nos integremos com o nosso corpo. A teimosia de vivermos para fora do corpo nos prejudica muito. Nos prejudica no ato de nos conhecer e nos prejudica também a relação que devíamos ter bem mais a fundo com Deus. Já que Deus não habita fora, acima ou abaixo, mas habita dentro de mim, dentro de você. E é neste ambiente chamado eu que nós precisamos ir ao encontro do Tur, que é Deus. E assim, com certeza, trilhando pelo caminho do autoconhecimento, pelo caminho da autoconfiança, pelo caminho do abandonar-se em si mesmo, que nós estaremos em plena comunhão com Deus. Por isso, comece o seu dia neste sábado, unindo também a Nossa Senhora, nossa Mãe querida e Mãe maior, e busquemos fazer este caminho de imersão, que passa, claro, pela nossa respiração consciente. Respirar vida, respirar amor. O texto que hoje nos é dado pela Igreja é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Ao amanhecer, chamou os 12 discípulos e passou ali a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, como é bom ver esse caminho que faz Jesus. Como é bom ver que Jesus também nos ensina e nos deixa o exemplo da oração mais perfeita. A oração que todos os dias começo este pequeno comentário do Evangelho com você.
que é a oração do chamado silêncio, a oração meditativa, a oração da contemplação da nossa respiração. Era esta a oração de Jesus. Nenhum evangelho descreve um ritual que Jesus fazia quando estava em oração a sós com o Pai, porque não existe esse ritual. A única palavra ou palavras que Jesus usa quando está rezando, e não é quando está rezando, mas depois que termina de rezar, e que ele se dirigiu aos discípulos que estes o pediam que os ensinasse a rezar, e Jesus dirige a eles a oração do Pai Nosso. E esta oração Jesus diz depois que terminou seu momento a sós com o Pai, quando ele já se dirigia aos discípulos. Portanto, não existe nenhum evangelho, um ritual que Jesus seguisse enquanto estava em oração ao Pai. O único ritual que a Bíblia deixa claro que Jesus seguia à risca era o ritual do silêncio. O silêncio habitado por Deus. Pois a oração é um momento em que eu me coloco para escutar Deus. Não sou eu que vou falar com Deus, como erroneamente nós dizemos que a oração é isto. Mas na oração deve ser o momento em que eu escuto Deus. E não é Deus que vai me escutar. Ele já me escuta o tempo todo. Na oração, é momento de eu escutar Deus. Por isso Jesus assim nos ensina uma oração silenciosa e contemplativa. E o texto no seu primeiro momento revela esse encontro dele com o Pai. Jesus foi à montanha para rezar. E ali passou a noite inteira em oração. E se o Evangelho não descreve um ritual, os passos desta oração, é porque a oração era toda feita de silêncio. Um silêncio preenchido e habitado por Deus. O resultado deste encontro de Jesus com o Pai é agora voltar aos seus discípulos e ali está pronto para escolher 12, para que estes possam estar mais próximos de Jesus e assim colaborar no exercício da missão. E ele escolhe 12, dá nome a estes. É ele que chama, é ele que toma a iniciativa, é ele que vai ao encontro de cada um e chama-os pelo nome. E percebamos que nos nomes que o Evangelho descreve, não existe nenhum grande da sinagoga ou das universidades rabínicas. São nomes comuns, de pessoas muito comuns, de pessoas que conviviam junto com Jesus e com aquela multidão. São pessoas que entendem muito bem de pesca, de agricultura, que entendem muito bem das coisas rotineiras do dia a dia. Não são pessoas letradas, são pessoas que estão abertas para aprender com o Mestre. A terceira e última parte do texto mostra o primeiro estágio dos discípulos. E esse estágio requer uma abertura total, para que eles pudessem assim testemunhar o que faz Jesus com essa multidão que o espera, ansiosa por aprender, ansiosa para ser curada. E ali o texto diz que grande multidão estava à espera do Mestre, pois queriam aprender com ele, queria que fosse também por Jesus curados. E Jesus não se exime disto. Ensina-os e cura. Pois diz o texto que uma força saía de Jesus e curava a todos que ali se encontravam. Jesus está simplesmente dizendo aos seus discípulos que acabava de escolher que eles pudessem aprender com eles ali. Ali é o primeiro estágio que Jesus oportuniza aos seus apóstolos. Aprendamos com Jesus. É Ele que é o nosso mestre, é Ele que nos transmite o ensinamento,
É Ele que nos chama, nos prepara. Daqui a pouco nos envia. Sejamos assíduos no seguimento do Mestre. Aprendamos com Ele a verdadeira oração. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Porque sempre comigo.